Gente, olha só, você sabia que 6,5 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência visual? Desses, 1,2 milhão têm cegueira irreversível. Este mês é marcado pela campanha Abril Marrom, uma ação nacional de conscientização voltada para a prevenção da cegueira e também para a promoção da saúde dos olhos. A maior parte desses casos podem ser evitados com diagnóstico precoce e adequado. Eu estou aqui ao vivo com a doutora Isabel. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Mais uma vez, né, para esclarecer essa situação, porque tem gente já fazendo pergunta que é a seguinte: como que eu posso detectar que eu estou começando a ter um problema nas minhas vistas? Muito bem, boa tarde. Bom, primeiro fato é a pessoa comparar a sua visão com algum tempo anterior, né, de meses ou de ano. Esse é o meio um pouco subjetivo, né, vai depender da pessoa e da percepção, mas eu acho que o jeito mais seguro mesmo é durante os acompanhamentos de rotina, né, que você vai vendo se o seu grau está mudando, não está, se a pressão do olho continua estável ou não, e os outros parâmetros que a gente consegue ver também durante a consulta. Agora, olho coçando, né, sensação de areia no olho, o que pode ser? Bom, o mais comum e benigno é uma alergia, né? Então, às vezes, o tempo seco, né? Essa variação de tempo. Pessoas que a gente considera atópica, então, são pessoas que têm rinite, sinusite, crianças que têm asma, bronquite, então elas costumam ter um quadro de via aérea um pouquinho mais responsivo, né? A mudança de tempo. Então, pode dar, sim, uma sensação, às vezes, de areia, lacrimejamento, uma ardênciazinha nos olhos. Chegou uma pergunta no nosso WhatsApp que foi a seguinte, ó. Eu tenho problema no meu olho fica aumentando a pupila. O que será? Isso é um problema, a pupila aumentando, diminuindo? O que pode ser? Bom, é uma percepção interessante, né? Como uma pessoa às vezes consegue, ou às vezes ela tem um olho claro, né? É mais comum que as pessoas de olho claro, né, de íris mais claro, a gente consiga ver a dilatação ou não. É normal, esse é um processo natural, né? A nossa pupila, ela é como se fosse uma câmera mesmo, ela abre e fecha, né, dependendo da quantidade de luz, né? Então, dependendo se essa pessoa às vezes tem um olho mais claro que alguém consegue ver, dá para ver. Quando a gente tira uma foto também, aquela reação da pupila de abrir e fechar. Isso é dentro do normal, do fisiológico. Então, talvez essa pessoa específica pode ter uma íris mais clara, né? Então, ele consegue perceber. Mas, fora isso, um olho diferente do outro do nada, isso não deve ser considerado normal. Tem algumas patologias que podem dar uma dilatação fixa da pupila, então alguns traumas, né, algumas questões neurológicas, então não seria normal no seu reflexo natural, né, da dilatação e contração ali da pupila. A gente sabe que a alimentação ela é importante em diversos momentos da nossa vida e principalmente para o nosso corpo. É diferente com os olhos? Há algum tipo de alimento que beneficia esse órgão? Perfeito. Existe sim, né? Já é sabido, inclusive existem medicações que são complexos vitamínicos para ajudar, né? Para fortalecer, que são antioxidantes para a retina. Então, eu sempre falo assim para os pacientes, uma alimentação saudável é a base de tudo. Então, tem de fato algumas vitaminas, como por exemplo, vitamina A, que é presente nos alimentos laranjas, né? Cenoura, abóbora, que fazem bem para a retina. Vitamina E, luteínas, xantina que é presente na gema, então alimentos também que tem ômega 3, então peixe, sardinha, é muito bom também rico em selênio, castanhas, então todas esses alimentos, eles ajudam tanto para a retina, ajudam com uma melhora da lubrificação da lágrima, então isso é importante, uma alimentação saudável faz sentido sim e ajuda. Nosso olho, ele precisa de vitaminas para que todo o processo ali aconteça. É a mesma coisa para o olho, sobre hidratação? Existe olho desidratado? Existe isso? Existe o olho mais seco, então pode ser algumas causas, né? Mas beber água é importante também para você aumentar o volume líquido, né? Porque a gente tem a glândula lacrimal que produz a lágrima, mas existem alterações, pessoas que podem produzir pouca lágrima, pessoas que têm uma qualidade dessa lágrima ruim. Então, ela pode evaporar muito, não ficar no olho o tempo suficiente para manter o conforto. E a falta de lubrificação causa, assim, essa sensação de ardência, pode causar embaçamento. Então, muita lágrima ou pouca lágrima também não está certo, tem alguma alteração, geralmente. Agora, tecnologia. Falando especificamente de celular, de telas, não é? Quais são os cuidados que a gente tem que ter durante o uso para prevenir alguma doença do olho? Sim, o cuidado primeiro eu acho que é o tempo de exposição, né? Então, se a pessoa não trabalha com isso, o ideal é que
não exagere principalmente nas telas de perto, celular, tablet, um monitor mais próximo, né? Se a pessoa acaba trabalhando, que trabalha em um escritório e precisa, o ideal é fazer pequenas pausas, né? Fecha o olho, olha a distância para descansar. Se às vezes a pessoa tem um olho seco, trabalha num ambiente com ar-condicionado, um colírio lubrificante, dá uma acalmada nesse olho, né? Então, eu acho que tem que manter esse cuidado. E se a pessoa de fato não vive das telas, o ideal é que use o menor tempo possível, né? 1 hora e meia, fracione esse tempo para que o músculo do olho não canse, né? Que o processo visual ele não se canse nessa proximidade, principalmente que o celular, o tablet e o monitor próximo causam. Agora, doutora, há uma forma de limpar o olho mais adequado? Porque quando a gente está tomando banho, pega o sabonete, acaba esfregando o olho, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com a limpeza do olho? Olha, no geral, a gente não precisaria fazer uma limpeza do olho, a não ser que tenha alguma anormalidade, né? Tem pessoas que acabam tendo um excesso de oleosidade, porque a pele é mais oleosa, pessoas que usam maquiagem ou não. Então, o ideal é uma higiene palpebral aí com produtos adequados, às vezes dermatológicos mesmo. E se de fato a pessoa sente que está mais sujinho ou mais suado, vale a pena sim uma higiene. Então, existem produtos específicos, tipo de sabonete e gel para limpeza do olho, mas existe o famoso shampoozinho de bebê neutro. Então, o ideal é que você não use o sabonete, né, por causa do pH, o sabonete de corpo normal. Então, o ideal é que você use, se precisar, o seu oftalmologista indicar, um shampoo de bebê neutro, então, que você consegue lavar a região dos olhos, nunca esfregar muito, né? Então, assim, se a pessoa às vezes sente a necessidade de esfregar muito, pode ser que tenha alguma coisa errada, que não deveria ser o natural. Somente uma água, fechar o olho, deveria ser o suficiente. Ok, doutora Isabel, muito obrigado mais uma vez por essa aula. Gostaria de deixar sua rede social, por favor. Gostaria, obrigada. É doutora Isabel Gazelli, né? @ doutora Isabel Isso. Com S, Gazelli com Z. Muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Até. Gente, tem alguém...